seguinte, quando Jesus aparece aos discípulos no Mar da Galileia, se eu não me engano agora, eles pensavam que Jesus era um fantasma, ou seja, eles achavam que Jesus era um fantasma. Está escrito lá, pensavam eles que era um fantasma, ou seja, a Bíblia fala ali que já existia esta palavra, já existia este nome, e eles já tinham uma ideia de fantasma. Se eles tinham uma ideia de fantasma, porque realmente fantasmas, de uma forma ou de outra, existia. Para ser sincero com vocês, desde Gênesis até Apocalipse, em nenhuma parte existe lá, nenhuma parte existe que fantasmas não existe. E o que eu estou falando aqui não é heresia não, entendeu? Realmente não tem não. Não tem na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, não tem nenhuma parte lá falando que morto não volta, entendeu? A realidade é essa. Porque o espírito de quem morreu não volta. Não tem isso na Bíblia não. Tem isso na Bíblia não. O que você vai ver na Bíblia, o que tem escrito na Bíblia, é que é proibido consultar os mortos. É proibido você invocar espíritos de pessoas que já morreram, entendeu? Mas que na realidade não está escrito que pessoas que morreram, espírito de pessoas que morreram não voltam. Isso não está escrito lá não. A realidade é essa. Eu escrevi aqui alguns versículos, escrevi aqui algumas referências onde fala deste assunto, entendeu? Onde explica um pouco sobre este assunto. Eu preciso dos seus serviços, feiticeira. Muito bem. Diga sua prece e logo em seguida pagará o preço. Qual a minha opinião a respeito disso? É o seguinte, como eu já falei aqui, não existe em nenhuma parte da Bíblia que espíritos não existam, que pessoas que morreram não voltam mais. Tem na Bíblia, em Deuteronômio, tem várias partes do Velho Testamento, que se proíbe a invocação de espíritos de pessoas que já morreram. Ou seja, a invocação de mortos é proibido. Deus condena isso aí, entendeu? Mas que não fala que não existe. O que é que eu acho a respeito? O que eu acho é que existe sempre exceção, entendeu? Sempre vai existir exceção. Ou seja, pode acontecer sim de precisar de uma pessoa que já morreu ter que voltar em uma situação, em uma circunstância extrema, entendeu? A realidade é essa. Ou seja, pode sim acontecer em uma situação extrema, realmente, de uma pessoa que já morreu ter que voltar simplesmente para dar uma mensagem, para falar algo que precisa, o que realmente necessita se dizer, entendeu? A realidade é essa. Por que eu falo isso? Porque na transfiguração Moisés aparece para Jesus. E Moisés, ele já havia morrido, já havia centenas de anos que Moisés tinha morrido, e ele aparece para Jesus no monte da transfiguração. Ou seja, Moisés morre e depois de centenas de anos ele aparece para Jesus, para conversar com Jesus no monte da transfiguração. Mas ele apareceu porque tinha um propósito naquilo. Da mesma forma que eu falo, dependendo do propósito, dependendo da necessidade extrema, isso pode sim acontecer, entendeu? Essa é a minha opinião. Ou seja, uma pessoa que morreu, ela pode sim voltar, dependendo da circunstância, dependendo da exceção a qual se pede a ocasião. A realidade é essa. Eu não sou espírita, sou cristão, me considero cristão, mas que a realidade é essa, não existe outra realidade.
Não existe na Bíblia nenhum versículo que fale que espíritos, pessoas que morreram não voltam mais. Não, não existe. O que tem aqui é proibido, entendeu? Proibido porque Deus proibiu. Mas não fala que não existe. A realidade é essa. Então essa é a minha opinião. Pode sim, em uma circunstância extrema, ter sim que voltar um espírito de alguém que já morreu em um propósito, em uma ocasião extrema. Como aconteceu com Moisés. Moisés voltou para conversar com Jesus depois que ele morreu. Então ele morreu, depois de um tempo ele voltou e conversou com Jesus. E é isso aí. E agora que é errado, é proibido, porque Deus proibiu. E não pode fazer isso, porque você vai estar interferindo na ordem natural das coisas, entendeu? E isso não é bom. Deus, ele pôs limite entre os vivos e os mortos. E os vivos têm que respeitar, as pessoas têm que respeitar isso aí. Um dia os mortos vão ressuscitar, mas que até lá eles têm que ficar descansando no lugar deles. Eles ficam quietos no lugar deles. E é errado invocar mortos, entendeu? Primeiro porque Deus proíbe, segundo porque eles estão descansando e você vai atrapalhar a ordem natural das coisas. A realidade é essa. E é isso aí. E daí pessoas vão usar versículos no Velho Testamento para querer condenar o que eu falo aqui, para dizer que o que eu falo não faz sentido. Mas que na realidade aqui existe uma diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento. Ou seja, no Velho Testamento não existia vida eterna. No Velho Testamento não existia salvação. Não existia não. No Velho Testamento não existia esperança para quem morreu não, entendeu? No Velho Testamento, quem morreu, morreu, e quem estava vivo, estava vivo. Mas que a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é essa aí. Que no Novo Testamento existe vida eterna. Foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio dar vida eterna. Então, o Velho Testamento ele mudou completamente a esse respeito do mundo espiritual. Ou seja, o que não existia no mundo espiritual no Velho Testamento passou a existir no Novo Testamento, entendeu? A partir de Jesus. É tanto que a primeira coisa que acontece das ocasiões extremas é Jesus conversar com Moisés. E Moisés já tinha morrido. E Moisés volta e conversa com Jesus depois dele ter morrido. Então fica no ar aquela dúvida se realmente era Samuel que estava conversando com Saul. Na minha opinião, podia sim ser Samuel realmente que estava ali conversando com o Saul. Por quê? Primeiro porque a Bíblia, quando se refere a Samuel conversando com Saul, a Bíblia fala que e Samuel falou isso. Então assim, tudo que está na Bíblia tem um propósito. Então se a Bíblia fala que era Samuel, então é Samuel. E nós temos que botar em mente uma coisa. O quê? Nós temos que botar em mente que nós não temos que ler a Bíblia com um pré-pensamento, com um fanatismo ideológico, que achamos que é certo ou errado e pronto. De uma forma fanática, sem inteligência, entendeu? A realidade é essa. Ou seja, o que a Bíblia fala ali é o que realmente está ali, entendeu? Então assim, você não pode ler a Bíblia já propondo uma ideia. Ou seja, você vai ler para justificar uma ideia sua. Não, isso não funciona não. Você vai estar disturpando, você vai estar adulterando, você vai estar, digamos que, extraviando o que está escrito lá, entendeu? A realidade é essa. Ou seja, quando você for ler a Bíblia, você tem que ler ela do jeito que ela está escrita. Não é do jeito que alguém achou que é e que a pessoa achou que é o que vai ser. Não, não existe isso não. A Bíblia é o que ela está escrito lá. A verdade é essa. Então assim, é proibido consultar mortos,
é proibido invocar espírito de pessoas que morreram, entendeu? Agora que isso não quer dizer que em uma ocasião extrema ela não volte para realizar algo, para ter que fazer algo. Pelo menos é o que eu acho. A verdade é essa. Valeu.